Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ele começa a ter ansiedade, frustração e até depressão. O animal deixa de fazer exercício físico e com isso ele pode ter obesidade, ele vai ter atrofia muscular e como geralmente vai ficar deitado, então começa a aparecer feridas, né? Uma nova lei sancionada em Minas Gerais reacendeu o debate sobre a violência contra os animais em todo o país. A partir de agora, manter um animal acorrentado de forma permanente ou rotineira passa a ser considerado crime de maus-tratos no estado. A multa pode ultrapassar R$5.000. E se houver morte do animal, a penalidade é ainda mais pesada. A legislação mineira se soma a outras medidas adotadas em diferentes estados e reforça a importância de combater práticas cruéis que, infelizmente, ainda são comuns. Só no ano passado, mais de 180 mil animais foram resgatados em situação de maus-tratos aqui no Brasil. Como o país, de forma geral, tem lidado com a violência contra os animais? Nós estamos avançando nesse tema? E quais os principais sinais de maus-tratos que podem ser observados? Para entender essas e outras questões, a gente conversa agora com Rosânia Ramalho. Ela é médica veterinária e presidente da Comissão Nacional de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada ao programa, muito obrigada pelo convite. Para trazer mais detalhes exatamente sobre essa nova regra em Minas Gerais, o 15 Minutos de hoje também recebe o repórter da Record Minas, Luiz Casoni. Casoni, como a população e as autoridades locais estão reagindo a essa mudança? Você que fez, inclusive, essa matéria para o Jornal da Record. Oi, Giovana. Oi, doutora Rosânia. Giovana, aqui em Minas Gerais, a nova lei tem gerado discussões importantes. Muitos defensores dos direitos dos animais veem a medida como um avanço na proteção dos animais domésticos. Por outro lado, há desafios na fiscalização e na conscientização da população sobre as novas regras. Doutora, a nova lei mineira considera crime manter animais acorrentados por períodos muito longos. Quais são os principais impactos físicos e psicológicos? Como que isso afeta a saúde do animal? São muitos. O animal que vive acorrentado, ele tem a forma rotineira dele, permanente, comprometida, né? Uma corrente não é cuidado. O animal, ele fica preso de uma forma que pode causar dor, pode ferir o pescoço dele, causa sofrimento, causa estresse, causa problemas físicos, né? Como eu já falei, com as lesões e as infecções. E também, além de graves distúrbios comportamentais. Porque os animais, quando eles estão acorrentados, eles não conseguem expressar as suas características normais, seu comportamento normal. Então, ele fica sem contato, ele fica sem acesso à água ou à alimentação, ele fica sem direito a ter espaço, ele fica sem dignidade. Então, um dos indicadores de maus-trato de animais é deixar o animal acorrentado, e piormente quando o animal está acorrentado com uma corrente muito curta, que aí ele realmente fica com todos os seus comportamentos e as suas partes fisiológicas comprometidas. Doutora Rosânia, no ano passado, Minas Gerais registrou mais de 4.500 denúncias de maus-tratos a animais. Houve um aumento aí de 20% em relação a 2023. Esse crescimento, na opinião da senhora, revela a maior consciência da população ou está ligado ao aumento de violência? Eu acho que está revelando uma maior consciência da população que está realmente identificando os casos de maus-tratos e estão denunciando cada vez mais. Né? Nós temos legislações desde de 1934, quando a primeira lei de Getúlio Vargas realmente previu de crime de maus-tratos de animais. E aos pouquinhos, muito pouquinhos, a gente está avançando. Então, essa lei de Minas Gerais é um grande avanço, né, que eu espero que realmente os estados sigam o exemplo, mas que cada nós, somos como veterinários, como profissionais, como sociedade do modo geral, temos que funcionar como fiscais. Né? A gente precisa fiscalizar aonde você for, você fazer denúncia, você levantar provas, você tirar foto, fazer vídeos, abrir BO na Polícia Civil, abrir processo no Ministério Público,
Tudo isso é uma função de nós, como sociedade civil, que temos um compromisso ético para poder realmente cumprir e evitar que os maus tratos de animais continuem. Caro ouvinte, e só para destacar, estados como Goiás, Amazonas, Paraná, Distrito Federal já possuem legislações que são parecidas com a mineira. Existe, doutora, alguma articulação nos conselhos de veterinária para tentar tornar essa uma lei nacional? Eu, como presidente do membro da Comissão de Bem-Estar Animal, a gente lida com as leis e com os processos de uma maneira que possa amenizar o sofrimento dos animais, né, através de diretrizes e regulamentações para garantir as maiores condições de vida para ele, né? Então, esse processo não chegou ainda ao Conselho Federal, mas nós vamos articular para que realmente a gente consiga incentivar e dar apoio aos estados através de legislação, de indicadores fisiológicos, comportamentais e ambientais que sirvam de norte para os estados fazerem as suas leis. A nova legislação prevê multa superior a R$5 mil. Doutora, na sua avaliação, penas econômicas são eficazes para inibir maus-tratos ou seriam necessárias outras formas de punição, como reclusão ou prestação de serviços? Eu acho que tudo funciona, né? Quando todo mundo diz, quando sofre no bolso, aí a pessoa pensa 10 vezes antes de causar algum maus-tratos aos animais ou qualquer crime crime penal, né? Qualquer delito. Então, acho que tem que educar. A gente precisa educar a população, a gente precisa sensibilizar a população. Os poderes públicos precisam ter ações mais efetivas nas áreas de vulnerabilidade, de apoio de educação, de apoio de equipe multidisciplinar, de ajuda de centro de acolhimento temporário para os animais que estão sofrendo maus tratos, intensificar nessas áreas de vulnerabilidade o controle populacional dos animais. O que a sociedade, em geral, ainda precisa aprender sobre os direitos dos animais? A prática de manter um cão acorrentado, né, que é objeto aqui da nossa discussão, né? Muita gente ainda acha que é normal, tradicional. Como combater essa mentalidade, doutora? Olha, a gente precisa, como eu falei, sabe, Giovana, a gente precisa realmente trabalhar na parte de guarda responsável e ter empatia com aquele animal. Ter empatia de que aquele animal ser vivo como nós. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer que o animal senciente, que ele tem necessidades fisiológicas como nós, que ele precisa passear, que ele precisa ter um lar saudável, que ele precisa ter um ambiente saudável, que ele precisa ter carinho, ter amor, não só ração e água, que hoje em dia isso é muito pouco. Então você precisa tratar ele como um ser vivo com necessidades. Doutora Rosane, a atuação dos veterinários pode ser fundamental na identificação dos maus tratos, né? Como é que essa categoria, então, pode contribuir na fiscalização e na denúncia desses casos? Então, tem alguns indicadores que a gente pode orientar a população em relação a reconhecer os maus tratos, como tratar bem o animal. Então, tem indicadores fisiológicos que a gente avalia o estado físico do animal, a saúde dele, né? Faz uma avaliação da posição corporal do animal, uma avaliação nós como veterinário, né? Uma palpação, ver como é que está o score corporal dele, se tem presença de doenças ou lesões, faz a avaliação dos parâmetros vitais daquele animal, mede a temperatura, vê a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Através de um exame laboratorial, você consegue ver o grau a quantidade de cortisol naquele animal, sinal que ele está sofrendo maus tratos. Como é que está a qualidade de pelo do animal? Né, se está sem brilho, está caindo muito, se está com falhas no pelo, né? Será que o animal tem consumo de água e alimento à vontade? Então, esses que são indicadores que qualquer pessoa pode avaliar e pode tomar cuidado em relação a isso. Doutora Rosânia, o que pode mudar na atuação das ONGs e abrigos a partir dessa lei? Existe a expectativa de aumento no número de denúncias ou de encaminhamentos de animais resgatados para esses locais? Existe grande expectativa que as pessoas agora vão reconhecer que não é normal você ver um animal acorrentado. Isso não é normal. Isso é um sinal de maus tratos, que muita gente às vezes não tem conhecimento. Né? Por isso a importância da educação, né? de estimular a guarda responsável,
a pessoa vai começar a ver com outros olhos aquele animal que está acorrentado. O meu vizinho tem um animal acorrentado. Então, se é maus tratos, eu vou denunciar. Então, a tendência realmente é denunciar, né? Uma das coisas que eu acho muito importante, que tem muita gente que não concorda, mas eu sou a favor que o Estado, o município, tem que ter um centro, uma casa de passagem, né? Eu tenho muitos amigos que são fiscais da vigilância sanitária e eles têm uma dificuldade muito grande de como tirar um animal daquela situação de maus tratos. Eles recebem denúncia, constatam que o animal está sofrendo maus tratos, mas eles não têm para onde levar, né? Então, às vezes, é obrigado a deixar o animal naquela casa, né? na mesma casa em que ele está sofrendo aquelas agressões. Então, é importante que realmente o Estado e os municípios criem uma casa de passagem, não é abrigo, é uma casa de passagem, uma casa temporária para albergar esses animais que estão sofrendo maus tratos. Sofrem zoofilia, sofrem maus tratos. Então, os animais ficam, e os abrigos que existem, eles estão superlotados. Eles não têm mais condições de atender, de receber mais nenhum animal. E o Estado não pode se eximir dessa responsabilidade. Então, é muito importante isso. Então, campanhas de educação, campanhas de criar essas casas temporárias, campanhas de controle populacional, é muito importante mesmo. Campanhas de adoção, evento de adoção. Doutora Rosânia, a legislação, né, especificamente sobre essa lei, fala de um tempo prolongado, mas o limite para isso é subjetivo, estou falando em relação ao tempo, né? Há um risco de brechas legais dificultarem a aplicação da multa? Com certeza, né? Como é que você vai mensurar se esse animal está há pouco tempo ou muito tempo acorrentado? Quem que vai dizer? É o tutor que vai dizer? Ele vai dizer que não, só foi só um instantinho. Então, assim, eu acho que tem que ter abolir mesmo total o animal acorrentado. Se for um animal agressivo ou agressor, então procure um agente comportamental, um treinador que possa educar esse animal, né? Então, procure outros meios. Agora, deixar o animal acorrentado dessa forma por muito tempo, então, assim, tem que ver, cada caso é um caso e tem que ser avaliado com muito carinho, com muita empatia, como eu falei, como é que está o sofrimento dos animais, né? Quando eu coordenei já o Centro de Zoonose de Fortaleza, e uma das coisas que eu mais fui insistente em abolir foi o uso de cambão no Centro de Zoonoses, porque não tem necessidade de você usar um cambão num dashhound que não está emitindo nenhum sinal de agressividade para você. Doutora, explica pra gente o que é cambão, por favor, que eu não sei. Cambão é um ferro, aquele ferro bem grande que tem uma corda na ponta que você coloca no pescoço do cachorro e aperta. E é muito usado, às vezes, animal agressor, entendeu? Então, assim, um animal agressivo que pode lhe morder, mas um animal que não vai ter nenhum comportamento de lhe agredir, não tem por que você usar esse cambão. A mesma coisa é a corrente. Se o animal não é valente, se o animal não é agressor, então por que você vai usar? Né? Então, assim, são pontos que a gente tem que avaliar de caso a caso. Por que você está usando essa corrente se o animal não vai agredir, não vai fazer nada contra você, um animal dócil, um animal tranquilo? Então, assim, tem que se avaliar para esse ponto. Mas é um grande avanço, mas o ideal seria realmente que abolisse. Termina aqui a edição 1147 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação da médica veterinária e presidente da Comissão Nacional de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu falei hoje com Rosânia Ramalho. Doutora, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente e pelos esclarecimentos. Muito obrigada, Giovana. Eu que agradeço pelo convite. E é uma grande honra estar realmente falando sobre comportamento animal, como maus tratos dos animais. A gente está divulgando cada vez mais formas que a gente pode amenizar o sofrimento dos animais, né? Porque eu sempre digo que o bem-estar animal é um reflexo direto da nossa humanidade. E garantir esse bem-estar com leis, educação e ação é uma responsabilidade coletiva de todos nós, né? E que esse exemplo de Minas inspire outros estados e municípios a avançarem também. Obrigada. E agradeço também a participação do repórter da Record Minas, Luiz Casoni. Muito obrigada, Luiz Casoni. Muito obrigado, Giovana, e um abraço a todos que nos acompanharam aqui no podcast 15 Minutos.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te aguarda no próximo episódio. Até lá!